Boa tarde a todos. Nós agradecemos à Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor pela oportunidade para nós participarmos mais uma vez desse projeto Jesus, Luz de Nossas Almas. Então, esse projeto ele traz as obras do médium espírita Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, onde ela fala dos ensinamentos de Jesus, da realidade daquela época, e também procura adequar esses ensinamentos ao cotidiano do nosso dia a dia, hoje em dia. Mas antes nós vamos fazer, então, a nossa prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que é um Deus de bondade, de justiça, de misericórdia. O nosso Mestre Jesus, rogando para nós o equilíbrio das nossas almas, a paz de espírito, e que os mentores da Casa de Mestre de Amor possam nos iluminar para que possamos transmitir aquilo que nós preparamos. Que assim seja. Muito bem. Então, hoje, nós vamos falar do livro de Amélia Rodrigues, O Espírito, pelo médium Divaldo Pereira Franco, e o título do livro é Há Flores no Caminho. E nós vamos falar do capítulo 25, o último capítulo do livro, em que ele trata em Atenas a indiferença. Mas antes de nós falarmos propriamente deste capítulo, nós temos que trazer aqui algumas informações sobre Paulo, porque é ele que está envolvido nesse capítulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Né? Então, quem foi o Paulo de Tarso? Paulo de Tarso é o que nos traz o livro Paulo e Estevão, do médium Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ele foi o primeiro e maior perseguidor dos cristãos, ao tempo em que ele era Saulo de Tarso. Era apegado à lei de Moisés e defendia com toda a força, perante qualquer pessoa, esses ensinamentos da lei. O que, em razão disso, desencadeou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir. E após isso, então, Paulo começou a perseguir os cristãos, as comunidades, levando a prisões, a mortes, aonde ele sabia onde existia algum núcleo. Até o momento em que, na estrada de Damasco, Paulo teve uma visão de Jesus. E ele, a partir daquele momento, foi outra pessoa. Daí, por isso, foi mudado o nome de Saulo para Paulo de Tarso. E agora ele era cristão e tinha uma outra missão. Então, Paulo, ele soube, após esse episódio da estrada de Damasco, transcender, superar-se, porque isso foi necessário para ele, e muito, uma superação, porque ele estava arraigado ao seu passado. Então, para que ele seguisse incondicionalmente a Jesus e os seus ensinamentos, o Evangelho, ele teve que superar-se e muito. Entre perseguições, como Paulo de Tarso, enfermidades, ele passou zombarias, desilusões, pedradas, açoites e encarceramento. Então, muitas vezes, ele passou por tudo isso. Mas, apesar de tudo isso, ele sempre foi alguém intrépido e sincero. Quer dizer, com muita energia e com muito amor, muita devoção a Jesus, ele levava esses ensinamentos a todos os povos estrangeiros. Emmanuel ainda nos traz que o convertido de Damasco, ele foi o agricultor que conseguiu aclimatar
a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Porque a essência divina do Evangelho não poderia ter ficado apenas aos ensinamentos contidos no Antigo Testamento, não poderia ele ter sido considerado apenas mais um profeta. Seus ensinamentos, eles eram para nós todos e deveriam alcançar o mundo todo. Mas, nesse tempo, a terra ainda ela não estava amanhada. E se alguns pontos dela oferecia leiras brandas e férteis, em outros era um terreno de pedregulhos e espinheiros. Nós lembramos aqui da parábola do semeador, nos diversos tipos de terreno. Então, o terreno, propriamente, nesse tempo e nesses ambientes, era de pedregulhos e espinheiros. E Paulo, então, foi um lidador de sol a sol. E o seu fervoroso amor, ele foi uma bússola divina. A sua paixão no mundo foi iluminada pela dedicação ao Cristo e transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Então, graças ao Paulo de Tarso, ao apóstolo Paulo, é que nós temos, através do Novo Testamento, as suas cartas, o Ato dos Apóstolos, tantos ensinamentos ali apropriados para todos nós, para nós seguirmos o Evangelho de Jesus. Nós temos que lembrar que Paulo ele transitava pelas três principais culturas da época, né? Israel, Roma e a Grécia. Então ele falava de preferência o grego, mas também o aramaico e a língua de Roma. Ele era um cidadão romano. Então ele era alguém, o vaso escolhido, ele era alguém muito preparado para desempenhar essa sua missão. E por isso que ele foi escolhido por Jesus para ser o que ele foi. Nós temos que lembrar também que nesta época, tão logo se verificou o regresso de Jesus ao plano espiritual, a comunidade cristã, de um modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo. E quase todos os núcleos do cristianismo organizado, eles pretenderam guardar uma feição aristocrática, quer dizer, de casta. A tendência era que Jesus, os seus ensinamentos, Jesus fosse considerado mais um dos profetas, assim como existia tantos. E os seus ensinamentos também minimizados como ensinamentos de mais um profeta. Então é isso que significa essa feição aristocrática para o qual tendia, assim, esses movimentos do cristianismo organizado da época. E é então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Então a missão de Paulo de Tarso ele foi a universalização dos ensinos de Jesus, quer dizer, trazer para todos os povos. E nós hoje, em Ponta Grossa, no Brasil, temos esses ensinamentos, graças ao trabalho dos discípulos, mas também graças a Paulo de Tarso, ao nosso agradecimento. E o que fez Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, ele fundou em diversas cidades para onde ele foi, igrejas. Eram igrejas lar. Ele falava nas sinagogas, alguns se convertiam, aceitavam esses ensinamentos e se propunham a fundar uma igreja na sua própria casa. Copiavam os ensinamentos de Levi, naquela época, nessa época ainda não existiam os evangelhos, eram os ensinamentos de Levi, alguma coisa ali, que eles copiavam e passavam depois a ler, estudar, ao qual se agregavam outras pessoas e dessas igrejas constituídas numa casa, numa residência,
e ali formando um agrupamento. Então é assim que foram essa propagação inicial do cristianismo. E então Paulo, das suas diversas viagens, nós temos no Novo Testamento 4 viagens, mas Emmanuel nos fala de mais uma quinta, a Espanha. Então, nas diversas cidades eram fundadas essas igrejas e, posteriormente, como o número é muito grande, Paulo, e existia muitos problemas também nessas comunidades, eles recorriam a Paulo pedindo orientação. Como era impossível que Paulo visitasse todas elas, né, temos que lembrar daquela época, como que eram os meios de transporte, como que se conseguia chegar, né, quais eram os meios de comunicação, muito diferente, né, do que nós temos hoje. Então ele escrevia cartas a essas igrejas, de onde nós temos então as cartas aos Hebreus, aos Efésios, aos Gálatas, aos Tessalonicenses, aos Colossenses. E ele também escrevia cartas aos outros que eram seus companheiros de trabalho. Então nós temos aí a Timóteo, a Tito, a Filemão, onde ele escrevia dando orientações para eles, para que a missão do Cristo ela tivesse êxito com os recursos que existiam nesse tempo. Mas nós temos que lembrar que essas cartas elas eram de essência divina e elas provinham da esfera do Cristo por intermédio e também a contribuição amorosa sempre de Estevão, que, sendo o primeiro mártir, Jesus o chamou para também ser um apóstolo e alguém que, através da intuição, iluminava o espírito de Paulo nas suas pregações, especificamente nessas cartas. Ele foi um grande trabalhador. Mas agora, vendo o nosso livro, voltando aqui, A Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues, o que aconteceu em Atenas, né? Fala aqui, em Atenas, a indiferença. Nós temos que lembrar que, nesta viagem, Paulo passou antes em Tessalônica, onde ele foi lá numa sinagoga, pregou por diversos sábados. Nessa sinagoga, ele adquiriu adeptos, pessoas que se converteram, mas os dirigentes dessa sinagoga, não aceitando essa situação, chamaram alguns transeuntes, algumas pessoas de má vida, para tumultuar essa sua presença ali em Tessalônica e expulsaram Paulo dali e os seus companheiros de trabalho. Então Paulo foi para Bereia. Em Bereia ele também foi para uma sinagoga, lá ele teve mais êxito do que em Tessalônica. Então ele pregando o evangelho ali, logo o pessoal de Tessalônica percebeu que ele estava indo a Bereia, que ele estava lá pregando na sinagoga, e fizeram a mesma coisa para atropelar Paulo também de Bereia, que era uma cidade muito próxima ali. Então Paulo, aqueles que orientavam ele também, discutiam, conversavam, seus amigos, né, seus companheiros de trabalho, eles combinaram de se encontrar novamente em outro lugar, né, em Corinto. E Paulo foi sozinho para Atenas. Então Paulo ele chegou sozinho em Atenas, depois de passar por Tessalônica e Bereia, né? Mas em Atenas era uma cidade politeísta. Nós lembramos que existiam 12 principais deuses, mais um deus desconhecido e mais inúmeros outros, com estátua para todos os lugares. Paulo, chegando em Atenas, o que ele faz? Ele também vai, logicamente, para uma sinagoga. Mas ali na sinagoga, Paulo, os
os que estavam ali concordavam com ele, porque eles todos ali seguiam as leis de Moisés, né? O Deus único dos hebreus. E ali todos concordavam sobre aquela multiplicidade de deuses que existia por todo canto, tantas imagens pela cidade. Então Paulo resolve pregar na sinagoga, do jeito que ele fazia nas outras cidades, e também na praça pública, porque na praça pública ele tinha contato então, com aquelas pessoas, aqueles atenienses, que não frequentavam a sinagoga. Então ele chegando ali na praça, que tem o nome de Ágora, né, o que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, aqueles transeuntes, aquelas pessoas que andavam ali pela cidade, né, para eles, Paulo era apenas mais uma pessoa. Eles não lhe podiam ver a alma. Isso que nós entendemos de Paulo, essa visão que nós temos, logicamente, eles não tinham. O que eles viam em Paulo? Eles viam um corpo esquálido, magro, pelo sofrimento, pelas viagens e pelas privações. Então, eles enxergaram em Paulo alguém exótico, alguém diferenciado. E apenas por isso que eles prestavam atenção nele. Então, muita gente tomou ele por um mendigo, por um farrapo humano, né? E como se fosse mais uma daquelas pessoas que chegava do Oriente e que estava desamparado e queria falar alguma coisa na praça. Mas Paulo, entusiasmado pelas suas generosas intenções, ele não podia perceber essas desencontradas opiniões a seu respeito. Ele não podia imaginar o que passava na cabeça dessas pessoas. E cheio de bom ânimo, então ele resolveu pregar na praça. Quer dizer, falar aquilo que ele já falava nas sinagogas, em diversas cidades, né? Mas para os atenienses, então, o Paulo ele era um novo filósofo, alguém que eles não conheciam, que era mais um filósofo que estava ali a trazer algum conhecimento, falar sobre algum assunto, porque isso era próprio da cultura ateniense. Mas quando ele começa a falar na praça, ninguém se interessou por Jesus, pelos seus ensinamentos, né? Também ninguém lhe ofereceu hospedagem. Então, dias ali, falando na Ágora, ele permaneceu, ninguém se interessou por fundar nenhuma igreja, né? Nas aldeias rústicas sempre aparecia alguém que copiava o Evangelho de Mateus, naquele tempo ainda as anotações de Levi, para começar o trabalho evangélico num recinto humilde de algum lar. Mas ali não apareceu ninguém, nenhum ateniense se dispôs a isso, nem a copiar, ninguém se interessou por Jesus e pela imortalidade da alma, por nada disso. Ninguém estava interessado, então, nos textos evangélicos. Por isso, a indiferença. O que é a indiferença? É uma ausência de sentimentos. É como uma estátua de mármore, você ficar falando com ela. Não vai... Ali não existe nenhuma sensação, nenhuma emoção. É uma indiferença de uma pedra, né? Mas devido à insistência de Paulo, assim, e pregando por vários dias ali na Ágora, que era uma praça pública, apareceu ali o Dionísio. Quem é Dionísio? Ele era o gestor do Areópago. Então, era um areopagita, alguém que administrava o Areópago. Então, como ele conhecia, né, os sábios, o Areópago, ele olhou ali e pensou, nossa, mas eu posso levar esse filósofo, né, que apareceu aqui para falar no Areópago. Então, esse Dionísio era um homem culto e também generoso. Daí ele levou Paulo a esse Areópago para tomar contato com os homens mais sábios e inteligentes da época.
nós lembramos da vocação da Grécia, da filosofia e da ciência. Então ele foi levado ali para para falar lá no Areópago. Então Dionísio, ele queria saber até onde ia a sua coragem, até onde ia a coragem daquela pessoa que se apresentava ali esquálido, como nós vemos, marcado pelos sofrimentos, um novo filósofo, mas era corajoso, tinha muita energia. E Dionísio resolveu levar Paulo ao Areópago. O que é Areópago? Buscando no dicionário, é um sinônimo de colina de Marte. Era um Supremo Tribunal que também tinha uma competência política até o ano de 462 a.C. E depois disso ele foi transformado num tribunal, onde ele julgava ali casos de homicídio premeditado, incêndio e envenenamento. Mas também ele servia como um local de encontro, um ponto de referência para se discutir política, filosofia. Então, nesse local, as pessoas mais eminentes se reuniam ali para conversar sobre filosofia, novos conhecimentos. Então, isso é o Areópago. E quando fala aqui, que foi levado aos homens mais sábios e inteligentes da época, esses homens, predominantemente, eles eram os epicureus. O que era epicureus? Era uma filosofia, era da doutrina de Epicuro. Esse aqui era um filósofo materialista grego que viveu de 341 a 270 a.C. Ele era atomista, era discípulo de Demócrito. A sua filosofia era baseada na moral pela identificação do bem soberano com o prazer, o qual concretamente há de ser encontrado na prática da virtude e na cultura do espírito. Eles eram materialistas, isto é, acreditavam que após a morte não há sobrevivência de nenhuma forma de consciência. Eles eram os céticos, eram céticos. E um outro tipo de filósofo predominante ali eram os estoicos. Então, esse estoicismo, o que era? Ele caracterizava, sobretudo, pela consideração do problema moral, constituindo a ataraxia. O que é isso? É a calma, a tranquilidade, como um ideal do sábio. Então, uma austeridade de caráter, rigidez moral, mas principalmente uma impassibilidade em face da dor e do infortúnio. Eles eram materialistas também. Então, também não acreditavam na imortalidade da alma. Apenas para a gente ver, quando ele fala de homens sábios e inteligentes, do que se tratava. Então, se tratava de outros filósofos, alguém que seguiam esses ensinamentos, os epicureus e os estoicistas. Então, Paulo chega nesse Areópago e ele começa a falar do Deus desconhecido, porque nesse seu deslocamento ele viu lá uma estátua e tinha lá o Deus desconhecido. Quer dizer, eles tinham inúmeros deuses, mas tinha lá um altar que era para um Deus desconhecido. Quer dizer, isso vem de 600 anos antes de Cristo, quando um outro filósofo, Epifânes, o que é que ele fez? Grécia, nesse tempo, estava passando por uma praga e ninguém dava jeito, nenhum deus daqueles dava jeito, eles eram politeístas. Então, esse filósofo, ele levou para lá cabras com bastante fome, e ele falou o seguinte: se por acaso eles fossem, a tendência é que elas fossem pastar, mas que se elas se reunissem em determinado local, e elas assim fizeram, deitaram, ao invés de comer, de pastar. Daí, como aconteceu isso e a praga cessou, esse filósofo
teve a seguinte conclusão, que a causa dessa praga era em razão de algum deus, mas não era nenhum daqueles outros. Então, por isso que eles então criaram, né, essa estátua, fizeram ali uma homenagem ao Deus desconhecido. Quer dizer, que, às vezes, do que acontecesse entre eles, de repente, não era nenhum daqueles outros deuses, mas era esse Deus desconhecido, e eles, então, deixaram ali, né, esse Deus desconhecido, essa estátua. E Paulo viu isso no seu caminho. Então, ao chegar lá no Areópago, Paulo começou a falar sobre esse Deus desconhecido. Então ele encontrou ali uma porta, porque ali não adiantava ele querer falar sobre Moisés, sobre Elias, sobre Jeremias, sobre os profetas. Como é que ele ia falar ali se para eles isso nem existia, né? Então, para eles, o que existia era a filosofia. Então, Paulo viu ali uma oportunidade e começou a falar sobre esse Deus desconhecido, fazendo o seu discurso no Areópago. Mas, né, enquanto ele estava falando do Deus desconhecido, tudo bem, eles estavam dando atenção para ele. Mas quando Paulo começou a falar da ressurreição de Jesus, então houve forte e prolongado murmúrio. As galerias riam muito e choviam remoques acerados. Os tirônicos deixavam o recinto com gargalhadas sarcásticas. Quer dizer, o povo começou a dar gargalhada, né? Ficaram ali interrompendo. Os mais comedidos, em consideração a Dionísio, que era o Areopagita, né? Aquele que administrava, aproximavam-se do apóstolo com sorrisos intraduzíveis, declarando que o ouviriam de bom grado por outra vez, quando não se desse ao luxo de comentar assuntos de ficção. Então, eles não estavam ligados desses tipos de assuntos sobre a imortalidade da alma. E o que aconteceu com Paulo, então? Ficou desolado. Em breve, o suntuoso recinto estava quase silencioso. Então, o apóstolo começou a lembrar, né, que aqueles tumultos dos judeus, dos momentos em que ele era expulso a pedradas, tudo aquilo que acontecia na sinagoga, ali pelo menos alguém se dispunha, alguém entendia e alguém passava a seguir, fundava uma igreja doméstica. Então ele considerou que onde haveria lutas, haveria frutos a colher, mas que nesse ambiente de frieza, de indiferença, como diz Amélia Rodrigues, não tinha futuro nenhum. Então as discussões e os atritos que ocorriam na sinagoga, eles representavam o revolvimento da terra espiritual para a semente de vida. Era um terreno com pedregulhos, com espinheiros, mas que, sendo preparado esse terreno, futuramente, dali sairiam frutos. Então, ali em Atenas, né, no Areópago, junto a esses filósofos epicureus, estoicos, Paulo encontrara a frieza da pedra. Como aqui a Amélia Rodrigues diz, né, a cultura ateniense, ela era bela e bem cuidada, mas ela estava fria, com a rigidez da morte intelectual. Então, ali, imortalidade da alma, nem pensar. Então, o que aconteceu ali? O apóstolo dos gentios despediu-se com serenidade, né, com alguém gentil, educado, mas tão logo se viu só, chorou copiosamente. Ele ficou desalentado, sentia-se desamparado. Não se conformava com a frieza geral, até porque a nova doutrina não pertencia a ele, mas pertencia ao Cristo. E o que faz Paulo, então? Paulo tinha vindo de Tessalônica, de Bereia, passou por Atenas e continuou a trabalhar. Seguiu para Corinto, levando adiante a sua missão. Então, nós lembramos aqui um outro ensinamento, né, para nós espíritas, do Evangelho de Lucas, que está em Lucas, capítulo 10, versículo 11, onde diz o seguinte: em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem,
comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei, é chegado o reino de Deus. Quer dizer, anuncia o reino de Deus. Está no Evangelho de Lucas. Daí ele faz a seguinte observação. Mas em qualquer cidade que entrardes e não vos receberem, como foi o caso de Atenas, né? Saindo às suas ruas, dizem, até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Quer dizer que não era para levar nem o pó da cidade. E continuar a trabalhar. E finalizando agora, Amélia Rodrigues, nesse capítulo, para concluir, ela diz o seguinte, areópagos multiplicam-se pelo mundo, hoje em dia, 2021, e sempre tiveram, repletos de discutidores vãos, apresentando filósofos imediatistas que embriagam e matam. Quer dizer, alguém que está ali discutindo, mas que, no final das contas, está apenas preocupado com o seu prazer, com o passar do tempo e com comentários vãos e inúteis. E ela diz, as lições de Jesus, o insuperável mestre de ação plena e da palavra justa, permanecem por norma de vida, qual amanhecer sublime iluminando a confusa Atenas de todos os tempos. Então ela traz aqui que essa situação de Atenas, ela multiplica-se e é vista em todos os recantos, no nosso mundo, na nossa cidade, no nosso país. Então, existem essas mesmas pessoas materialistas e que não aceitam nem sobre a imortalidade, nem sobre os ensinamentos de Jesus, mas que os ensinamentos de Jesus permanecem e são o roteiro para a nossa vida. Como alguns chegam hoje, outros seguirão, né, ou chegarão depois. Então, esses que são materialistas, que são ligados mais aos prazeres, mais para frente, através da lei de reencarnação, né, que nos dá a oportunidade sempre de rever os nossos conceitos, de um aprendizado, passar por provas, expiações, mas também estarmos abertos a novos ensinamentos. Então, se por acaso nós já conseguimos ver algum sentido nesse Evangelho de Jesus, esses outros que não veem sentido, no futuro, algum dia, pela força da lei da reencarnação e pela lei do progresso, eles verão algum sentido no futuro e também serão chamados a esse rebanho, como diz Jesus, nós somos essas ovelhas e ele é o pastor. Então não ficará nenhuma longe, nenhuma perdida. Todas acabarão vindo para, né, a sua proteção. Assim nós terminamos essa pequena exposição da tarde de hoje e aqui vamos fazer o nosso encerramento com uma prece final, que é a prece de gratidão. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor, pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor, em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido,
na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito sejas, Senhor. Então, bendito sejas o Senhor e uma boa tarde a todos. Muita gratidão pela sua atenção. Muito obrigado.